Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Sensib. O Sensib sempre foi um espaço que eu não previ no meu percurso acadêmico e sempre foi um lugar onde eu tive chance de conhecer novas teorias, de pensar sobre coisas que o caminho da minha pesquisa certamente não levaria. Então eu preciso agradecer ao Trevinho por isso. Isso desde o meu mestrado já acontecia e é um espaço muito bom onde eu posso ousar pensar uma coisa que supostamente eu não preciso, não é que eu não preciso de tanto rigor, mas sempre foi um espaço onde eu pude especular mais, onde eu pude aprender mais. Então, isso é muito rico, né? Porque normalmente a gente fica muito preso a tentar dar conta de um certo status dentro da pesquisa, né? Uma tradição, respeitar uma certa tradição. Quando a gente entra numa pesquisa, a gente tenta respeitar uma certa tradição. E eu sempre me senti muito diferente disso dentro do Sensib. Eu sempre me senti muito aprendendo aqui. E é muito rico isso, uma experiência muito boa. Então, eu queria agradecer de novo estar aqui presente. Acho que a gente pode começar já com a leitura do meu texto. O animal e o humano, reconfigurações desses nomes no interior da teoria sobre a sociodromologia de Paul Virilio. Uma das molas propulsoras fundamentais da reflexão filosófica destina-se à dicotomia entre natureza e cultura. Sem dúvida, as ciências humanas não escapam à herança e às reverberações dessas reflexões milenares, apropriando-se delas a partir de outros objetivos e misturando a elas suas próprias reflexões e visadas de mundo. O que está em questão nessa dicotomia é o que algumas vezes se chamou, não sem controvérsias e incômodos, de natureza do homem. Se não é possível pensar hoje essa questão, deixando de lado toda a imensa tradição filosófica e histórica que ela nos lega, também não parece prudente nem interessante desligá-la de toda a atualidade do homem. E isso inclui todas as descobertas científicas das últimas décadas, seja na física, na biologia ou na psicologia, incluindo aí a psicanálise e a psiquiatria. Por mais que as ciências humanas pretendam assegurar sua autonomia em relação às ciências naturais. No entanto, quando se trata da natureza do homem, parece ainda menos pertinente ignorar um outro dado da realidade, certamente conectado à ciência, mas também bastante autônomo, que é o desenvolvimento tecnológico e as reconfigurações da realidade, tanto subjetiva, quanto social, quanto mundana, que esse desenvolvimento alcançou ou nos devolveu, né? As reconfigurações da realidade que esse desenvolvimento nos devolve. Paul Virilio é um dos autores que não negligenciou esses elementos da técnica e da ciência ao pensar a respeito da vida humana. Ao contrário, ele dedicou muitos anos de sua vida a pensar o homem a partir do âmbito da técnica e da tecnologia, elaborando assim as instâncias e os princípios que as promoveram desde sempre, assim como suas consequências para a vida subjetiva e social dos homens. Suas conclusões inserem-se numa teoria ao mesmo tempo abrangente e profunda, em que a realidade comunicacional e bélica do mundo humano é denunciada. Sua obra, com isso, encontrou um ponto teórico fundamental e até então, no meu entender, inédito, a velocidade. Em torno dessa ideia, Virilio constrói não só sua teoria sobre a sociabilidade, como também sobre a subjetividade e sobre a política. Mais do que isso, ele reconfigura o que poderíamos entender como a natureza do homem, inserindo em sua teoria um dado ontológico até então ignorado por outros pensadores. Esse novo dado ele desenvolve de maneira aprofundada, como eu já disse, articulando a uma história da humanidade e do mundo. Esse é o ponto que interessa a minha pesquisa, pois na medida em que ele formula novas afirmações sobre a natureza do homem, ele, no entanto, não escapa da problemática da dicotomia natureza e cultura, e quer crer das mesmas aporias que se constituíram como tradicionais nesse tema. Ou seja, mesmo introduzindo um dado até então inusitado para pensar a vida humana e seu jogo com a realidade circundante, sua teoria não pode escapar das velhas questões. A primeira delas é a mais radical. Há, de fato, uma natureza do homem? Se há, essa natureza é essa natureza determinada pelo quê?
Por uma espécie de substrato material, talvez biológico, ou por uma história que sedimenta hábitos e funda formas de vida? Como é que essa natureza se insere na natureza mais geral do mundo? Como se relaciona o homem com os outros seres da Terra e com a ideia de Deus, por exemplo? Qual é o futuro que podemos esperar dada tal natureza? A perspectiva que tomo a partir disso, para Levi-Viriot, é a da penúltima questão, ou seja, a da relação que a natureza do homem estabelece com a natureza do mundo, concebidas como governadas pela velocidade. Talvez, embora Virilio não escape às aporias dessa dicotomia tão tradicional e dos becos sem saídas a que ela nos tem levado, possamos em sua obra encontrar elaborações e respostas também inéditas. Respostas que alteram, mesmo que sutilmente, a imagem do homem, daquilo que se chama nos textos das ciências humanas de animal e também do que, explícita ou implicitamente, ocupa o lugar de Deus, com os atributos da onipotência, da transcendência e da onipresença. Enfim, gostaria de enfocar a forma como sua teoria articula as ideias de homem e de animal. Essa proposta se insere na minha pesquisa atual, que vem se dedicando a essa problemática e à compreensão desses nomes, desses termos, nos textos freudianos. Por isso, vale a pena dizer algumas palavras sobre essa minha pesquisa. Tal proposta de colocar em questão uma certa forma bastante consolidada de definir o homem, de compreender sua natureza, forma que opõe ao que foi nomeado como o animal, assim no singular, já vem sendo debatida por pensadores ao longo da história da filosofia e de outras áreas do conhecimento. Autores contemporâneos e célebres como Agamben, em L'Aperto, l'Uomo e l'Animale, e Derrida, em textos como L'Animal que donc je suis, e tratados como de Montaigne, Apologie de Raymond II, lembram o quanto a questão da distinção entre homens e outros animais é relevante para a filosofia e para as ciências humanas de maneira geral, seja por implicações éticas mais debatidas ou relações epistemológicas menos evidentes. E vale lembrar que, depois de Foucault, a episteme sugere sempre relações de poder e de governo. Apesar das reflexões desses autores, ainda parece insuficiente a investigação da imersão do antropológico do homem assim concebido. Um ser que é um animal, mas que não é só um animal, que na verdade é justamente o que o animal não é. E isso parece relevante por dois motivos. O primeiro e mais imediato é que, por um lado, a própria definição de homem parece ficar devendo algo. O jogo de palavras, de comparações, pode não dar conta do conteúdo da ideia de homem, de maneira que a definição fique sempre aquém do prometido. Por outro lado, essa forma de construir a definição pode estar dando conta da realização de um desejo de onipotência do homem, aí eu lembro a apresentação anterior do Tales Tomás, esse desejo de onipotência que não pode ser reconhecido ou assumido, mas que se emaranha na tentativa de definição de maneira um tanto deslocada e transfigurada. O segundo motivo, que parece menos evidente, porém talvez mais interessante, pelo menos para mim, refere-se à estranha pergunta sobre o que estaria sendo nomeado quando se usa a palavra animal. O que essa palavra, assim, no singular, significa? Quem responde quando se chama o animal? Como disse, a problemática que essas questões formam é o meu atual objeto de estudo. Ela tem sido, entretanto, um viés mais restrito. Um viés mais restrito, pois tenho me dedicado a analisá-la apenas no interior dos textos freudianos, a fim de entender como os nomes do homem e do animal aparecem ali relacionados para a constituição da imagem de homem. Ou seja, trato de questionar ou de escutar, ou seja, de fazer uma escuta analítica, herdando uma metodologia psicanalítica, a fala dos próprios psicanalistas, sobretudo de Freud, a fim de comprovar ou não uma hipótese aparentemente simples, a de que haveria um sintoma desse pensamento, algo como um ato falho repetido, em que o uso ambíguo e ambivalente do termo e do nome animal servisse a um projeto humanístico-teológico inominável e escamoteado.
Embora essa problemática nos convide a ler ou escutar todo o conjunto das ciências humanas e toda a tentativa de definir o homem, nesse primeiro momento eu vinha me dedicando apenas ao corpus formado pelos textos freudianos. No presente trabalho, proponho fazer uma inflexão até então não vislumbrada por mim. Justamente uma inflexão da velocidade como vetor de civilização ou de humanização, e das teorias que recorrem a essa ideia, eminentemente ontológica, no meu entender, para constituir suas análises e suas visões de mundo e de homem. Ou seja, trata-se aqui de fazer dialogar uma pesquisa que já vinha em andamento com um novo elemento, e assim procurar entender em que medida, primeiro, a velocidade, enquanto dado da constituição ontológica do mundo e do ser humano, poderia alterar a classificação ou a definição e a posição dos homens em relação aos outros animais. 2. Em que medida, pois se trata de estudar os próprios discursos e não a vida das pessoas em comparação com a de qualquer outro animal, em que medida as próprias teorias que consideram a velocidade um dado importante para a compreensão da natureza do homem se utilizam e manipulam esses nomes, homem e animal, e como essas teorias o fazem. Para dar conta dessa tarefa, a que me proponho, pretendo reler algumas das obras do Paul Virilio, extraindo delas trechos em que o autor pretende formular uma definição de homem, em que pretenda circunscrever esse ser, ou em que precise se basear em uma definição mais ou menos explícita dele, fazendo-o a partir de uma relação com o animal. Com esse termo, né? Com essa leitura, passo a construir uma antologia de definições de homem e de usos da ideia de animal, e também organizar melhor uma compreensão sobre o que foi proposto ou tomado como dado, voluntário ou involuntariamente, por Paul Virilio. Após esse esquadrinhamento relativamente objetivo dos discursos do autor sobre o homem e dos usos do nome animal, pretendo formular uma interpretação sobre o que funda a compreensão sobre o homem em Paul Virilio e como ele lida com as questões tradicionais que essa reflexão tem nos imposto. É isso. Agradecemos então a Fabiola pela exposição e abrimos a sessão de debates. Eu posso começar. Ao ler o seu texto, eu tinha feito um questionamento a mim mesma e que agora eu reformulo, porque aí te ouvindo eu acho que abriu uma luz para a minha pergunta. A minha pergunta original, para situar a minha segunda colocação, é: de que modo você vê a velocidade participando, e não só participando da sua reflexão, né? Mas assim, participando de um modo a reprogramar essa reflexão original que você mesma relatou, né? Mas aí te ouvindo, eu te perguntaria assim: quais respostas provisórias você teria para essas duas questões que você mesma se apresentou? Colocam mais outras questões ou eu respondo a essas? Respondo a essas, né? A velocidade, eu vejo muito todo o grupo de pesquisa e talvez a maior parte dos trabalhos fazendo uma análise da velocidade como não só um conceito para se compreender uma própria teoria, né, um conceito dentro de uma teoria, mas um conceito que pode ser levado a entender um mundo. A minha posição, na verdade, não é essa, né, de tentar usar a teoria do Paul Virilio para entender o mundo. Na verdade, é uma tentativa de entender a própria, é uma visão epistemológica, né? Eu não estou fazendo teoria social ao fazer isso, estou fazendo estudo epistemológico. Então eu tento entender como que a velocidade, enquanto conceito, se articula com outros conceitos. Então era essa, acho que respondendo a primeira. Eu não faço uma ponderação diante disso, eu não faço nenhuma ponderação se a velocidade é ou não um bom conceito enquanto teoria social. Né? Eu mais tento entender qual que é o jogo que esse conceito estabelece com outros conceitos dentro de uma teoria. A segunda questão eu não anotei, era sobre
as hipóteses que eu levanto, lembrei. De que modo você poderia responder provisoriamente, né, com os elementos que você tem, as questões que você mesmo se fez? Tá. Bom, acho que as questões que eu me faço tem dois níveis, né, que diz respeito também justamente a essa diferença entre uma visada epistemológica e uma visada mais aplicada dos conceitos. As questões que eu me faço, a princípio, será que o polvirílio ele consegue trazer não só trazer um elemento ontológico que eu quero que redefine a natureza do homem, quando ele introduz a velocidade como algo que seduz o homem, algo que invoca, algo que constrange o homem, talvez não só no mundo, mas dentro do próprio homem, pertencendo à própria natureza do homem, a agir de uma certa forma, a ir produzindo coisas no mundo. Então, por isso eu quero criar um dado ontológico. Eu entendo que, ao introduzir esse dado ontológico, eu espero encontrar nos textos dele um novo jogo, um novo resgate daquilo que em outros autores aparecia de uma certa maneira. Então eu imagino que ele deva resgatar, ao reconfigurar a natureza do homem, eu imagino que ele deva propor elementos novos, que eu não sei quais são ainda, eu estou suspeitando dessa possibilidade, que ele propõe elementos novos sobre a natureza do homem, e ao propor elementos novos sobre a natureza do homem, ele reconfigure também noções, por exemplo, como a de natureza do mundo, como a noção, por exemplo, de animal. Então, eu imagino que essa oposição entre homem e animal deva aparecer de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se a gente encontra no Freud vários usos da noção de animal, ora incluindo o homem dentro, ora opondo, e ora elogiando a ideia de animal, ora menosprezando ela, ora colocando ela no lugar da transcendência e da superioridade, da completude, ora colocando a ideia de animal como o menor, como o menos transcendente, como o que não tem acesso ao aberto, eu imagino que o polvirílio talvez recoloque. Eu queria descobrir como é que aparece a ideia de animal para ele. Porque eu espero que ao ter introduzido a ideia de velocidade, isso deve ter produzido alguma diferença. Só que eu também não tenho grandes esperanças. Eu imagino que ele também deve cair em certas aporias. Sobretudo, ele deve cair no uso ambíguo do termo animal. Eu desconfio, duvido, aposto que ele não consiga abrir mão dessa ambiguidade e dessa também ambivalência, porque não se trata só de um conceito que tem significados diferentes, que serve a articulações e a produções teóricas diferentes, mas tem a gente se relaciona com a ideia de animal de uma maneira afetivamente ambivalente, né? Então, ora ela é uma ideia que serve a ser atacada, ora ela é uma ideia que serve para consolo. Então eu imagino que ele deva articular de uma maneira diferente. Essa que é a minha... Mas assim, eu não teria exatamente agora elementos para dar. Eu preciso ler os textos ainda. Eu tenho então uma pergunta seguinte, te ouvindo, né? Se nós consideramos a velocidade como uma propriedade ontológica, nós então estaríamos naturalizando a velocidade e esvaziando a criticidade em relação a ela. Será que isso pode acontecer? Eu acho que essa que é o problema que eu gosto de ver quando eu estou estudando os autores e lendo os textos deles e tentando entender como é que esses conceitos se articulam dentro do próprio texto. É justamente esse embate que é problemático para cada um dos autores. É tentar constituir um conceito que é um conceito ontológico, só que eles se esbarram justamente nessa reificação, nessa naturalização, e naturalização aqui no sentido de ser uma naturalização que constrangeria de maneira absoluta todo tipo de comportamento. Como se, ao criar um conceito que desse conta da natureza do homem, a gente tivesse
a gente estivesse tirando qualquer liberdade do homem. E aí vem a reboque uma série de coisas horríveis, que não tem mais espaço para ética, né? Não tem mais espaço para nenhuma criação, não tem espaço, é como se a gente estivesse completamente determinado pelas leis que o Laplace, em certo momento da sua pesquisa, disse que se tivesse algum demônio que conhecesse todas as leis do universo, bom, ele conseguiria prever todas as coisas, porque não haveria espaço para nenhuma liberdade, para nenhuma caoticidade, para nenhuma inventividade. E também não abriria espaço para nenhuma ética, se a gente entender que a ética tem que estar fundamentada, pelo menos na tradição, quer-se crer que a ética deveria estar fundamentada numa liberdade. Né? Então, eu não sei se eu gostaria de ver se o Povirilio, se ele também se embate com essa dificuldade, ou seja, se ele também se percebe que ao propor um novo conceito, que é um conceito ontológico, se ele está percebendo que ele corre esse risco. Ele corre esse risco de naturalizar uma característica do homem, uma característica do mundo, e assim prender esse ser num certo tipo de comportamento do qual ele não poderia nunca escolher outra coisa, né? Não teria nenhuma liberdade. Eu me lembro de numa das nossas discussões anteriores, preliminares a esse colóquio, ter havido essa interrogação e a gente ter discutido um pouco, não porque o tempo acabou, a gente não discutiu talvez o suficiente, mas eu lembro, não sei se você estava presente, mas acho que o Vinícius é que estava interpelando o Trivino sobre isso, porque incomodava justamente ele nesse ponto, incomodava no ponto de que ele me parecia, para ele, que a velocidade tinha então virado um dado da natureza do homem, e ao ter virado um dado da natureza do homem, retirasse do homem toda a possibilidade de escolha e de tomar conta, ou de tomar conta do seu mundo, de direcionar a sua existência. Então, Fabiola, é um prazer dialogar com você em relação ao seu texto. A sua pesquisa me pareceu focada numa preocupação categorial. É bem o hábito filosófico de encontrar uma noção específica no pensamento, numa obra de um determinado autor, né? E nesse caso você deseja fazê-lo em relação ao homem e ao animal e a relação entre ambos na sociodromologia fenomenológica de Povirilio. E então o resultado dessa reflexão vai ser um texto, um capítulo específico no conjunto de uma pesquisa sua, no conjunto de uma preocupação maior. A minha primeira preocupação que eu te passo, e aí evidentemente o que eu vou te colocar não é para você ter a obrigação de responder, mas é para você, o espírito do evento, barra obra aqui, é justamente poder fazer com que no trecho de tempo posterior ao nosso evento haja um pensamento, um amadurecimento, um repensar, enfim, uma afirmação das mesmas posições, mas a partir de um conjunto de referências dialogadas, né? Então essa minha primeira preocupação me pareceu na tua apresentação oral, mas não tanto no texto, que você está preocupado, você deseja procurar algo presumido, que você considera presumido, a partir de um desejo de saber o que o Povirilio tem a dizer sobre essa questão, te interessa? Mas presumido no desejo da pesquisadora e não efetivamente aquilo que Povirilio já, pelo que você já conhece dele,
diz. Então, quero ser mais específico. E aí você me esclarece se é isso ou não. Eu quero ser convencido do contrário. Então você, ao invés de, a partir dos conhecimentos que você tem de Polveril, de tal ou qual obra, você sentiu que Polveril, enfim, tem uma propensão teórica a considerar de tal forma o homem, a natureza do homem. Eu prefiro a natureza do ser humano. Eu tenho alguma vicissitude com a palavra homem. Para mim é patriarcal demais. E eu assumo o pensamento político das feministas, não necessariamente norte-americanas, sobretudo as mais ponderadas, não as mais aguerridas. A natureza do ser humano, em Polveril ainda continuando, o animal, a natureza do animal e a relação entre ambos. Então, voltando, ao invés de você então partir de um conhecimento dessas obras sobre essa temática, sobre esse ponto que te interessa, e portanto você parte de um sentimento, olha, eu li, eu só quero me aprofundar, mas me parece que a sensação que eu tive já me dá condições de hipotetizar, de conjecturar, ao invés de... Por isso que eu quero que você me convença do contrário. Você passa na argumentação oral a impressão, pelo menos foi a que eu tive e eu quero estar errado, de que você está querendo encontrar nele, bom, eu quero crer que Polveril, enfim, caia nas mesmas aporias, como se não tivesse uma base de partida, um sentimento preliminar, um sensório, não motor, mas um sensório cognitivo de partida, para que você diga, olha, eu estou indo nessa linha porque o que eu conheço de Polveril, eu quero estender as minhas leituras. Eu quero ir para essa obra, para aquela e tal, que eu ainda não li. Mas, pelo que eu li, o que ele considera em relação ao ser humano, ao animal, me dá a propensão a dizer exatamente nessa linha. Então essa é a minha primeira preocupação. A segunda, não é bem uma preocupação, mas um comentário que é ao mesmo tempo uma recomendação. A velocidade, como ingrediente fenomenológico do mundo, pode ser tomada como um vetor da história da humanidade, como um vetor ontológico, como a violência, como o inconsciente no sentido empírico, não no conceito que é do final do século XIX, início do século XX, em Freud, já tomado como um substantivo, não como um adjetivo. O inconsciente, ele acompanha a formação de cada ser que nasceu no mundo, desde que ser humano foi considerado ser humano, para além da natureza. Assim também vários outros elementos, como a comunicação, pode ser tomada como algo não nato, mas como algo inventado, reinventado, desenvolvido, multiplicado, diferenciado, portanto ontológico, acompanha o ser no seu desenvolvimento, mas modificado ao longo das épocas. Assim também a velocidade pode ser considerada como uma empiria, que passa por modulações, por flexões a depender do espaço do tempo. Portanto, ela é não nata, ela não é algo que os seres humanos trazem dentro de si de maneira vicária. Não, ela é uma invenção e, portanto, sujeita às intempéries também do espaço e do tempo. Muito bem. No campo empírico, no mundo fenomenológico, ali nós vemos a velocidade. Então tem ao sujeito cognoscente que percebe
que existe alguma coisa que tende a ser considerada, ou pode ser, no sentido da dromocracia, da velocidade, da aceleração, tratando-se como eixo articulatório, como regime invisível, aí a definição. Mas existe ali no mundo que nós identificamos alguma coisa como sendo da ordem do veloz, da aceleração, da agilidade, da rapidez, independentemente das palavras que empregamos. Então, podemos dizer que a velocidade faz parte da empiria processual, fenomenológica, ontológica, funcionalista, positivista do mundo. A outra questão é a visão do porvir. A gente pode até considerar que ele funda, cria, vê do modo como ele quer e, portanto, ele constrói o objeto. Mas uma outra pessoa pode analisar o mesmo fenômeno, aquilo que é do mundo, a empiria, a positividade, a funcionalidade, etc., etc., de uma outra forma. A minha preocupação aí, quer dizer, vai como uma recomendação, é para que você, de alguma forma, no desenvolvimento do pensamento do texto, não ontologize ou virilho. A velocidade é ontológica, mas Polverilho não faz uma ontologia. Ele faz uma fenomenologia que está mais para Husserl e Merleau-Ponty do que Sartre e Heidegger. Esses dois últimos, Sartre e Heidegger, fazem uma ontologia, estão expressamente preocupados com uma ontologia, embora Heidegger queira se separar da metafísica, mas não conseguiu fazê-lo de todo, e com uma fenomenologia. Quer dizer, como determinados elementos ontológicos, vistos a partir de um ponto de vista também ontológicos, no caso de Heidegger, que não conseguiu deixar de fazê-lo, podem ser considerados a partir de uma perspectiva fenomenológica. E Heidegger não fugiu a Husserl, apenas o desenvolveu, levando o pensamento de Husserl a horizontes até então inimagináveis. Então, a minha preocupação é, a velocidade, ela é um fator ontológico de articulação do mundo. Mas o pensamento que pensa a velocidade necessariamente não precisa ser uma ontologia. E eu considerei, eu quero estar errado, que a sua preocupação em relação à questão ontológica no seu texto tenda para ver Polverilho de um modo ontológico, a partir da perspectiva ontológica. E no fundo nós estamos às voltas, nos deparamos com um pensamento que nada tem a ver com a ontologia, porque ele é pós-estruturalista. O pós-estruturalismo quis, de alguma forma, embora Polverilho passe pela fenomenologia, ele tem um compromisso muito rarefeito, ele não é sistemático, ele escreve os textos sem a preocupação de fazer um aprofundamento às últimas consequências, ele é surrealista, ele pincela aqui e acolá, às vezes ele é insuficiente. E os fenomenólogos nunca foram assim. Mas Polverilho faz, porque o seu interesse é o de escrever um texto como 2 e 2 são 5. E não 2 e 2 são 4, palavras dele em entrevista. Ele não quer algo lógico, estruturado, sistematizado, exaustivo. Ele é um provocador, um sinalizador da boa fleuma da cultura francesa. Não é? Aí eu passo para alguns temas que eu queria colocar a você e queria que você queria te ouvir. Né? Por exemplo, em relação à questão do animal. Animal é o ser, o animal, o pet, o animal que nós comemos, o animal, o objeto, aquele que nós vemos ali passando na frente, a pomba que entrou aqui quando ela veio se alimentar, é o animal.
tomado, evidentemente, na sua genericidade, não na sua classificação, mas o animal, na distinção com o ser humano, na hipótese que o ser humano se separou da natureza e, portanto, não é mais um animal, ele é de uma outra grandeza, de uma outra estirpe, e se relaciona com o animal, evidentemente, não sendo maior ou menor, mas se relaciona como sendo um diferente. O animal é um ente. Se ele é um ser sendo. Da mesma forma que o ser humano é um ser sendo e, portanto, ele, na sua vida, é no tempo. Então, o animal tem um corpo, com suas necessidades, é um ente, mas ele reage, ele pensa, ele é inteligente, ele interage, ele faz coisas surpreendentes. Então existe um ser no tempo que existe de ontem para hoje, de hoje para amanhã, espera-se sempre. Então existe algo além do mero ente, da mera objetualidade, da mera corporalidade. Então, é esse animal como ente, é este animal como ser no tempo, mas diferente do ser humano, ou algo mais interessante que está na história da filosofia, e que é o animal, no sentido não do objeto, do ente, da corporalidade, do ser sendo, nada disso. Por mais que haja diferenças no que eu falei em cada palavra. Mas o animal no sentido daquilo que é o nosso motor, a motivação, é animal. É uma força, falávamos com o Tales antes, Gesther, aquilo que é o que anima, o anime, o animismo, aquela força que enleva, a força vital, o animal que logo sou, o animal que preside a tudo e que não é inferior por ser este o que enleva, o que faz fazer, o que faz propender, o que, enfim, destina para o mundo e que no fundo responde pela própria vida aquilo que faz com que o sujeito caminhe para a morte com essa força animista, animal. Como você quer Freud, este sentido a que me refiro é a pulsão, é o pulsional. É aquilo que de alguma forma tem a ver em Freud com o que caracteriza fundamentalmente o ser humano. E aquilo que eu falei sobre o animal não caracteriza o ser humano como um animal, mas é a força que faz propender, que destina, que faz o ser humano ser. Quer dizer, nesse sentido caracteriza o ser humano. Então o animal do animal é outra coisa. O animal, o animismo, o anime, a força que anima o ser humano é outra. Então aí está a função. Contrariamente ao instinto. O instinto é da ordem do animal, do pet, do animal. Aquele mundo do qual proviemos, com o qual rompemos para sermos seres humanos. Esse sentido do animal não está em Paul Virilio. Esse que eu estou tratando. Esse, o animismo, o animeza, não está em Paul Virilio. Pode estar em outros autores da filosofia, em Freud está pouco, certo? A questão é que em Paul Virilio é isso que você vai encontrar em Paul Virilio. O animal, ele é vetor de velocidade. Ele é vetor metabólico. Existem os vetores técnicos, os vetores tecnológicos e os vetores metabólicos. Sem entrar nos detalhes, mas o vetor metabólico é um corpo orgânico, não um corpo tecnológico, a corporalidade da técnica, mas um corpo que é utilizado, portanto, oprimido, domesticado, mobilizado para cumprir tarefas da cultura humana. E quanto mais esse animal é eficiente, quanto mais ele pode, quanto mais dele podemos extrair, mais em menor tempo,
portanto, com produtividade consolidada, melhor. Em horizonte negativo, o polviríleo vai considerar vários corpos de animais que são, ao longo da velocidade ativada como princípio articulatório da história humana, como cada animal é utilizado para acelerar com eficiência atividades humanas, sobretudo econômicas, mas também militares. O animal utilizado na guerra. E há vários exemplos de corpos metabólicos que, portanto, são vetores de velocidade, né? Desde o burrinho, aí no caso é o ser humano, mas digo, o animal mesmo, que é aquilo que o polviríleo considera, o animal, desde o burrinho que faz atividades de moeção, não é? Até o cavalo que é jogado como arma contra o inimigo num conflito bélico, não é? Passando por todas as formas de utilização do animal, como por exemplo a utilização dos cachorros da polícia para dispersar, com aquela agressividade típica dos cachorros treinados, uma multidão. Esses movimentos antiglobalizatórios, essas revoltas urbanas no Brasil. Então eu deixo essa preocupação em relação à questão do animal. Em polviríleo você vai encontrar a noção de animal vinculada àquela de vetor metabólico. Por quê? Porque a velocidade para polviríleo é uma abstração, é uma relação entre espaço e tempo. Como é que essa abstração se materializa? Ela se materializa no vetor. O vetor pode ser um equipamento ligado à rede e, portanto, materializa a velocidade a 300 mil km por segundo, que é o tempo real. Ou o vetor é bem mais lento e primevo, tantos séculos atrás, milênios até, e que, portanto, caminha a 4, 5 km por hora e leva um ser humano com a sua carga lá, e o animal faz com que o ser humano atravesse desertos, grandes extensões de terra, como o camelo que vai lento, enfim. Aí nós temos uma velocidade. Ela é lenta, não interessa, ela é uma velocidade. Nós aqui, para polviríleo, ou seja, para a sociodromologia fenomenológica, nós não estamos parados. Nós estamos na velocidade zero. Não há velocidade negativa. Só há velocidade positiva. Não há involução a partir do nosso estado aqui. Mas o nosso estado não é parágrafo. A leitura sociodromológica subordina tudo a uma categoria específica, velocidade. Então, daqui, nós podemos sair andando muito lentamente, nós podemos caminhar para 2 km por hora, 3, passear a 5 km, fazer um jogging a 7, 8 km por hora, já quase correndo a 15 km por hora, andar de bicicleta a 20, e assim vão os vetores técnicos e tecnológicos, não é? Então eu sinalizo aquilo que pode ser já uma vicissitude para que você faça uma leitura como você está querendo. Você faz as adaptações, evidentemente, que você vai considerar melhor. No que tange a natureza do ser humano, hoje, eu secundo a preocupação da Ângela. Como é que a velocidade, então, configura essa natureza do ser humano e a relação que ele tem com o mundo e, portanto, com a natureza e aí, extensivamente, aos animais? Quer dizer, como é que o ser humano, com uma natureza sempre considerada influenciada pela cultura presente, portanto, com o ingrediente da velocidade, o ser humano
dentro de um contexto marcado por um regime democratizado, pode se relacionar com esse próprio mundo, com a natureza, com os animais, tomados agora animais como sendo os animais corporalizados que conosco têm relações de afeto. Ou de deglutição. Os animais são mortos para que nós nos produzamos, consideramos isso muito normal, ver um pedaço de bife no nosso prato, sem saber que ali existe um pedaço de cadáver e que nós vamos engolir. Ou então que nós compremos cintos, botas, não é? Nossas roupas, peles, etc., quando no fundo ali também existe uma peça que envolveu um luto inexistente, um velório inexistente, tudo para de alguma forma engrandecer aquilo que se chama cultura. Bom, mas no que tange a natureza do homem, natureza entre aspas, eu apoio assim, você o faz colocando em itálico. Mas a natureza do ser humano hoje, a mim parece, e eu coloco isso para você pensar, a mim parece mais próxima daquilo que se pode ter como um sujeito veloz, como um sujeito democratizado, não porque ele o queira, mas porque o contexto assim o faz, que ele de alguma forma, reagindo com esse contexto, faça, assim seja, não é? Um sujeito, se você me permite, que eu pensei em alguns momentos como sendo o dromoapto, aquele que tem a propensão voluntária ou involuntária à agilidade, à rapidez, alguém com capacidade formada para ser veloz. E aí o que é importante na sequência de Paul Virilio, mas indo além dele, é que a dromoaptidão não é simplesmente o ser veloz. A dromoaptidão é a incorporação de características cruciais da cultura contemporânea. Veloz. Então o sujeito, para pertencer ao grupo, para ter um lugar ao sol no mundo do trabalho, para mostrar-se mais credível, para fazer-se mais ele mesmo confiante, ele produzindo e não sendo defasado por todas as tarefas que ele tem que fazer, então ele reage com mais agilidade. Então o próprio sujeito ou o contexto fazendo ser assim, seria então aquele que incorporaria os ingredientes típicos, cruciais, sine qua non da época. Então, se a época é veloz, ele incorpora isso como sendo a exigência de se fazer também rápido, articulado, hábil, agilizado, em tudo, na prática, no pensamento, na relação com os filhos, na relação, enfim. Não é? E podemos dizer, então, a relação com os animais, com a natureza. Tudo rápido. Se quiser, rapidinho. O fato é que, quando alguém se faz dromoapto, e isso é muito relevante, isso é muito importante, quando ele se faz dromoapto, ele incorpora a violência do mundo. Porque velocidade não é impune. Velocidade é característica sine qua non do mundo, e se é assim, pensando na apresentação que o Tales nos fez, é composição e a técnica é planetária, então existe algo de totalitário aí. Se a técnica se planetarizou, se velocidade pode ser entendida como